Olá pessoal, estamos hoje iniciando mais uma série no nosso programa, no nosso canal no YouTube Flávio Ataliba Economista. E essa série ela vai trazer algumas entrevistas e reportagens sobre vários programas de políticas públicas no estado de Ceará que estão bem sucedidos. E nós vamos iniciar essa série trazendo uma discussão sobre o programa Cientista-Chefe do governo do estado de Ceará, que iniciou no ano passado e nós já temos aí boas repercussões do que esse programa já está produzindo. Interessante que no dia 17 de julho, a Carta Capital traz uma longa entrevista sobre esse programa e, inclusive, já comenta alguns dos resultados do programa, especialmente lá na matemática, que nós temos também, estamos desenvolvendo essas ações lá na matemática, como em outras áreas. E nada melhor do que o professor Tarcísio Pequeno, presidente da FUNCAP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Ceará, para conversar com a gente e comentar sobre esse programa, como se iniciou o programa e qual é o objetivo. Eu tenho certeza que você no seu estado que está nos assistindo, certamente ficará muito motivado com o que a gente está fazendo aqui e possivelmente pode influenciar no seu estado que faça exatamente ou semelhante ao que a gente está fazendo. Então, Tarcísio, obrigado aí pela sua ter aceito o nosso convite. Nós estamos iniciando aí essa série de políticas, das boas políticas públicas no estado de Ceará. Temos boas coisas para mostrar, temos grandes avanços, por exemplo, na educação e em outras áreas. Mas eu fiz questão, Tarcísio, da gente começar essa série com você, né? Conversar sobre o programa Cientista-Chefe, que está despertando bastante curiosidade, inclusive de nossos colegas da academia em outros estados, eles estão sempre perguntando como é que é isso, como é que está funcionando, pô, que ideia bacana. Né? Então, inicialmente eu queria que você nos explicasse de uma maneira bastante didática, né? Qual é o objetivo do programa, como o programa começou e o que você pretende com essa ação. Então, tá, que fique à vontade aqui para a gente conversar com nossos amigos do nosso canal. Perfeitamente. Bom, primeiro quero agradecer, Flávio, pela deferência do convite, pelo prazer da conversa e desejar bom dia a você e aos que estejam nos ouvindo. Bom, o cientista-chefe é uma ideia do que eu chamo de engenharia institucional, né? Quer dizer, um mecanismo de funcionamento das instituições que vem responder, mas não responder de forma retórica ou verbal, mas de forma efetiva e concreta a uma questão que praticamente desde que eu me entendo em universidade, já deixou, né? E já faz algum tempo, né? Que se discute que houve, que é a seguinte questão, né? Que é colocado sob a forma de acusação à universidade. A universidade, e os caras na universidade e tal, não contribuem para o desenvolvimento, não contribuem para a sociedade. A universidade está de costa para a sociedade. Os caras da universidade estão em torres de marfim. Aliás, os acadêmicos que estiverem ouvindo sabem que essas torres de marfim não existem na universidade, né? Os conhecimentos produzidos na universidade estão nas prateleiras, as prateleiras também não existem. Enfim, mas isso é uma daquelas coisas que de tanto dita vão virando verdade, né? Vão virando verdade em um senso comum. Então você ouve isso às vezes de pessoas da população, você ouve isso na imprensa, você ouve isso de empresários, e você ouve isso de autoridades governamentais. Você não acha que tem uma certa, de alguma forma, razão? Eu nunca achei, e o resto da minha resposta vai explicar porque eu nunca achei. Não, eu sempre achei uma crítica desinformada, injusta, incompleta, só porque eu não estou achando a expressão, em inglês diria one-sided. Em que sentido? Eu faço até uma metáfora. Você pode, o cara chega aqui e diz, rapaz, esse Ceará é uma desgraça mesmo, nós temos um sol que bate
porra, bate na cabeça da gente, chega, ferve os miolos e pronto, é isso que ele faz. Enquanto lá na Inglaterra, na Alemanha, então, tem um sol que é até menos do que esse aqui, mas esse sol lá produz energia. Muita energia elétrica é produzida pelo sol. Ah, esse sol não vai... Então vamos falar mal do sol. É exatamente o mesmo paralelo. Então a universidade lá fora e tal, porra, produz conhecimento, leva à sociedade. A daqui não produz. Fica só lá sendo universidade, que nem o sol aqui fica só sendo sol. Aí qual é a resposta? Isso é justo você esculhambar o sol desse jeito? Não. A resposta qual é? Digo, meu amigo, é porque lá eles usam um negócio chamado placa solar. Aí essa plaquinha, sabe, transforma a luz do sol em energia. Não adianta xingar o sol. É melhor nos autocriticarmos e saber por que é que nós não estamos usando placa solar aqui. A resposta é idêntica. O cientista-chefe, já fazendo um paralelo, seria a ideia de uma placa o cientista-chefe é uma placa solar. Exatamente. É uma placa solar que transforma conhecimento em benefício para o Estado, na política pública. Mas essa placa solar podia, e a FUCAP tem ações nesse sentido também, podia estar transformando em inovação empresarial. Nós temos programas disso. Certo. Mas no caso desse programa, o que nós fizemos, o programa Cientista-Chefe é uma placa solar, ou seja, um instrumento, um mecanismo que permite. Por que a crítica é desinformada? E eu sempre me bati muito, exatamente por isso, porque ninguém estava atrás de descobrir qual era o modo. Queria que, pela natureza mesmo das coisas, como do sol, a universidade fosse lá e espontaneamente ficasse produzindo esse tipo de benefício. A universidade fazia bem o que era próprio dela fazer. Aí você tem as outras esferas. Se você quer fazer isso, e aí vem outros diversos enganos que fez com que as iniciativas nunca davam certo. É que essas iniciativas não conheciam o lado da universidade com a devida precisão, com a devida completeza, com a devida intenção. É preciso você entender o lado da universidade. O nosso lado nós entendemos. O governo entende o seu próprio lado, o empresário entende o seu próprio lado, mas é preciso entender o lado da universidade. E uma vez que você entende os dois lados, é preciso você criar um mecanismo ganha-ganha. É preciso um mecanismo que ganhe lá e ganhe aqui. Isso. Enquanto você não criar um mecanismo esse tipo de associação, você não vai ter isso que você está querendo. Não vai ter pela lei natural das coisas. Cada um vai fazer aquilo que é o seu. Eu acabei esquecendo de perguntar a você a sua formação, a sua área de pesquisa, né? Para quem está nos assistindo, já tem um perfeito entendimento, né? Qual a sua área e como é que você... Perfeito. Eu vou dizer, não vai adiantar muito porque vai ser difícil me rotular, seja como for, mas eu sou engenheiro civil, nunca sentei uma pedra de calçamento, mas sou engenheiro civil. Depois eu sou mestre e doutor em ciência da computação, em particular, numa área chamada inteligência artificial, que foi onde eu fiz minha carreira científica durante um certo número de anos, que também não interessa aqui quantificar, né? E atualmente, mais que tudo, sem deixar de ser essas coisas, nem sem renegar meu passado, nem sem apagar da minha cabeça os conhecimentos que eu tenho porventura adquirido, ao que eu mais me dedico é filosofia. Então, inclusive, fui professor de mestrado de filosofia, orientei tese, dissertações de filosofia, até assim, uma coisa que até me honra, eu já orientei uma tese de doutorado em filosofia com orientação de um ex-aluno meu aqui na Universidade de Montreal, no Canadá, participei da eu te perguntei etc. Isso. Então eu tenho uma certa aventura nessa área já de filosofia. Eu te perguntei isso para o nosso que está acompanhando nosso canal, ele entenda que você é uma pessoa que conhece profundamente a academia. Então você conhece profundamente como funciona a academia, porque você esteve durante muitos anos lá. É verdade. E você também conhece muito bem o governo, como o governo funciona, as suas restrições, as suas dificuldades. Então, perfeitamente. A academia eu conheço desde criança, de fato, porque meu pai já era professor da universidade. Isso. Então, minhas férias eu passava no campus do PC da universidade, no lago, talvez etc. Você, como foi o governo eu conheço muito recentemente, um pouco, né? Mas o que você já conhece do governo é suficiente para entender essas dificuldades que você falou agora. Perfeito, né? Perfeito. Então, nesse momento, qual é o mecanismo em que o programa Cientista-Chefe ele se assenta, ele funciona?
Sim. Esse é o ponto-chave, que a gente só falou, por enquanto, a respeito. Agora vamos falar dele em si. Então, tendo em conta que você tem que bolar um mecanismo desse, que seja um ganho para os dois lados, então nós usamos a seguinte ideia, que aliás tem outras coisas no país já usando há algum tempo, embora não com esse nome, nem dessa maneira. Dessa maneira é a primeira experiência que a gente tem no Brasil desse tipo. E a ideia é o seguinte, o Ceará já tem um parque universitário que tem 182 cursos de pós-graduação em todas as áreas do conhecimento. Nós temos cerca de 5 mil doutores se expandiu muito trabalhando em ciência, também, né? Se expandiu para o interior. Nós temos todas as áreas do conhecimento, nós temos pesquisa e pós-graduação no Ceará. Então, nós já temos assim a massa crítica para pôr esse negócio a serviço da sociedade. Exatamente. Agora, como é que eu ponho isso a serviço da sociedade? Sem ser só orando, reclamando ou fazendo proselitismo, escrevendo artigo de jornal dizendo a universidade devia contribuir mais. Não adianta esse devia contribuir mais. As coisas não funcionam assim. Vocês, os economistas, sabem que nada funciona por voluntarismo. Olha, se todo mundo fizesse sua parte, o mundo era melhor. Teria que ter um desenho de científico correto. Aí você vai, o cidadão fica lá botando um tijolinho, dizendo, pronto, se todo mundo botar um tijolo, a gente constrói a muralha da China aqui. Não vai acontecer, certo? Não acontece assim, por voluntarismo, etc. As coisas acontecem por desenhos bem feitos. Desenho de mecanismo. Desenho de mecanismos, de iniciativas, de ser bem feito. Então, o desenho, qual foi? O desenho foi pegar os cientistas topo da universidade em suas áreas de conhecimento. Topo que você diz é... Topo 7 na CAPES. 7 na CAPES, pagando pós-graduação, 1A do CNPq, membro da Academia Brasileira de Ciência, do gênero, né? Não necessariamente todos esses galardões, mas alguns deles e tal, mas pessoas desse nível. Ou seja, pesquisadores sêniores na sua área, áreas essas, ao mesmo tempo que se escolhia por prioridades mais ou menos óbvias, quando fosse menos óbvia por definição, claro, do Poder Executivo, áreas prioritárias no governo, onde você vai encontrar problemas que sejam desafiantes para a ciência. Uma primeira objeção que rapidamente você pode fazer, mas a maioria dos problemas não é questão de ciência, é questão de vontade política, não sei o que, é verdade. Mas alguns problemas são. E aí é que está a cobrança da universidade. Muitos problemas são. A ciência pode fazer uma diferença grande. Isso todo mundo tinha constatação, como eu disse, tinha a queixa que a ciência não vinha até cá. Vamos trazê-la. E aí, você, quando conjuga, por exemplo, o melhor cara que nós temos aqui, falar em melhor é uma coisa muito... Mas, enfim, o cara topo que nós temos aqui na nossa comunidade, em recursos hídricos, junto com o conjunto de órgãos, que é um conjunto de órgãos, tem uma secretaria, mas tem um conjunto de órgãos que nós temos no Estado, que trabalha com recursos hídricos, uma coisa que é muito crítica, crucial para o Estado do Ceará. Historicamente, né? Pronto, vamos juntar esses dois caras, bota o professor dentro da Secretaria de Recursos Hídricos. Mas ele sai do pois é, aí... Ele sai da universidade? Mas aí lascou, o professor vai... Como é que você vai fazer ele? Não. Aí é que está, o conhecimento permite essas coisas. Bota o professor dentro da Secretaria de Recursos Hídricos sem tirá-lo da universidade. Essa parte do programa, essa partezinha... Porque tentar coisas de tira o professor, bota lá, não sei o quê, quase todos os outros modelos já foi feito. E decretou o fracasso tudo. Essa partezinha de bota o cara na secretaria sem tirar da universidade é o ovo de Colombo, é a chave. É a chave. Por quê? Porque primeiro que não adianta botar o cara na secretaria só, bom, já tem que vir uma equipe, tá bem, lá vem, pega ele, uma pequena equipe da universidade, bota lá. Mas se você tira ele da universidade, você está trazendo só um pedaço dele, porque não interessa o indivíduo. Eu até disse, rapaz, o que interessa é você trazer para dentro do Estado, para contribuir ao cérebro da pessoa. Não é essa outra parte da anatomia onde a gente senta em cima, não. Você não precisa do cara passar o dia na secretaria, nem nada. O que ele tem é que ficar em contato com a secretaria, com os projetos do secretário, com a problemática da secretaria, tudo, né? Com uma equipe. Ele vem com os alunos. E fica na universidade, porque na universidade estão suas circunstâncias. O que é que eu chamo de suas circunstâncias? Estão seus alunos de doutorado, estão seus colaboradores, seus jovens doutores, seus pós-doc, seus colaboradores internacionais, seus laboratórios. Então, na universidade,
é como se para o pesquisador é como para o peixe a água. É lá que ele continua respirando. Se você tira ele e bota na secretaria, ele fica fazendo assim com a boca, né? Uns 6 meses e vai se exaurindo, e não tem tesão, e você não consegue fazer. Se o cara realmente é um cientista, com a sua área científica, ele não vai... Então, só organizando aqui. Então, você tem um problema específico no Estado que precisa de inteligência para resolver aquele problema. No caso aqui, você deu o exemplo de recursos hídricos, mas já já você vai falar das outras áreas que eu sei. E esse pesquisador top, ele vem com as suas circunstâncias, ou seja, seus pesquisadores associados, seus alunos, vem tudo. Então, está todo mundo junto, pensando... pensar esse problema. E ele não sai da universidade. Isso significa o seguinte, que daqui a pouco, o aluno de doutorado dele está desenvolvendo uma tese que já está encaixada, que é a contribuição para um problema que ele encontrou no Estado.